Gasolina e diesel mais caros. Motoristas reclamam. Eu acredito que foi um absurdo, né? O aumento, porque vai gerar uma inflação muito grande, além disso, o aumento dos produtos. Para variar, Anchieta com trânsito mais uma vez. Tem tratamento à base de canabidiol para animais. E no dia do pão de queijo, tem a vitória cachapante do tricolor paulista diante do Timão na Copa do Brasil. Quinta-feira, 17 de agosto, o JL já está no ar. Meio-dia e 46 minutos, muito boa tarde para você. Diesel e gasolina já estão mais caros nas distribuidoras. O Valentim Cardoso e o Alexandre Rodrigues percorreram alguns postos de combustíveis aqui na cidade de Santos e conversaram com alguns motoristas sobre o assunto. O combustível teve aumento nos preços das bombas essa semana. Após 3 períodos de queda, a gasolina aumentou 0,41 centavos, enquanto o diesel 0,78, o que causou transtorno no bolso dos motoristas. Eu achei muito pesado, por ser muito... um aumento muito grande, né? É que estava defasado, eles estão explicando isso daí, mas eu acredito que foi um absurdo, né? Um aumento, porque vai gerar uma inflação muito grande, além disso, o aumento dos produtos, né? Transporte, principalmente para o caminhoneiro também, né? É enorme, não, é inaceitável, né? Tá tudo tão caro. Não tem como aceitar aumento em cima de aumento, né? Mesmo para você que anda de moto, que teoricamente seria um pouco mais barato, mesmo assim dá para sentir no bolso, né? Na verdade eu tenho carro e moto. Eu já tenho moto para economizar, porque eu gastava 3 tanques no mês com carro, eu reduzi para 1 tanque a partir do momento que eu comprei a moto. Aí eu utilizo a moto para ir trabalhar e o carro no final de semana. No entanto, a alta do dólar e do barril de petróleo não são os únicos vilões. Os impostos, a margem de lucro dos revendedores, além da mistura de biocombustíveis, também ajudam na hora de elevar o número nas bombas. Este especialista avaliou o quadro atual da economia e apontou as causas do aumento no preço dos combustíveis. Então eu tenho 5% de aumento do dólar, 22% de aumento do barril do petróleo e a nova política que permite a flexibilização. Com tudo isso, o contexto inflacionário de produtos e alimentos geralmente tem um reflexo logo por consequência. Nos próximos 15 dias até 1 mês e meio se dá o reflexo de bitributação, ou seja, houve um custo, houve um aumento e esse encargo vai ser repassado em toda a contingência. Nesse contexto, trazer o valor do que hoje é o custo de um frete ou um custo do diesel e para o comércio vai ser até o efeito final desencadeado na sociedade em geralmente 2 semanas a 1 mês. Meio-dia e 49. Vamos falar de coisas boas notícias, mas calma aí, São Paulinos, ainda não é a vez de vocês, tá? Calma aí. Bora falar de emprego, porque o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, o Bruno Orlandi, está aqui conosco e vamos falar a respeito disso. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Maravilha. Seja muito bem-vindo ao Jornal Litoral. Vamos falar das principais iniciativas, dos programas oferecidos no Centro Público de Emprego aqui de Santos. O pessoal que mora aqui na cidade, o que a gente pode encontrar por lá, além de oportunidades de trabalho? Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde a todos, Jornal Litoral. Prazer retornar a essa casa. E vamos falar de emprego, né? Que é o que importa, é aquilo que traz a dignidade às pessoas, a sua renda para a sua casa. Hoje o Centro Público de Emprego trabalha com 2 vertentes muito especiais. Uma delas, como você bem falou, são as vagas de emprego. Nós temos algumas oportunidades abertas, podemos falar um pouco sobre isso também. Mas no segundo momento, nós temos a qualificação profissional. E o que é essa qualificação profissional? É a forma de fazer com que o trabalhador tenha algumas qualificações para alcançar o seu tão sonhado emprego. Primeira coisa, o currículo está bem preenchido? Isso é importante, hein? Como é que se porta numa entrevista? Como é que é feito o seu dia a dia? O que você pode falar? Qual é a postura que você deve adotar? Ou seja, instrumentos para que o trabalhador possa se colocar de fato cada vez mais qualificado para poder encontrar o seu emprego. E no meio disso, muitas vezes nós temos alguns convênios com empresas que utilizam a própria estrutura do Centro Público de Emprego para realizar entrevistas. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã, o Centro Público de Emprego estava cheio de gente. Nós tivemos mais de 50 entrevistas
entrevistas de emprego para que a gente pudesse, a partir dali, já encaminhar a vaga. Ou seja, o espaço mais curto, não foi nem um encaminhamento para a empresa fez direto a entrevista no Centro Público de Emprego. Triagem final, contratação no fim das contas. Você falou uma coisa muito importante, o pessoal às vezes não tem nem o cuidado com o currículo, então vocês ajudam o pessoal então lá. O pessoal traz o currículo, não, esse currículo não está da forma que tem que ser, e aí vocês vão lá e fazem uma pequena correção, vamos dizer assim? Exatamente. Na verdade, nosso objetivo é formar essa pessoa para que ela tenha o conhecimento de como preencher o seu currículo, como formatar. Nós temos um time de emprego formado de pessoas altamente qualificadas que ficam diuturnamente no Centro Público de Emprego e, reiteradamente, com frequência adotada, nós conseguimos fazer algumas turmas para formar essas pessoas. Então, abre a vaga para que seja realizada uma nova formação. As pessoas vão até ali, fazem parte de uma turma e vão ter inúmeros professores, inúmeros profissionais que vão dar conta de formá-los com todas essas informações. Dentre elas, a formação do currículo. Com certeza. Requalificação, é claro que é uma coisa fundamental para que a pessoa possa se recolocar no mercado de trabalho. Né? Exatamente. E aí, obviamente, uma vez com todas essas qualificações preenchidas, a gente vai na busca da oportunidade. E hoje o Centro Público tem inúmeras oportunidades. Nós tivemos a Caravana do Emprego no último fim de semana, Sim. Foram mais de 100 encaminhamentos para algumas oportunidades aqui da nossa cidade, ou seja, um momento oportuno para quem está buscando a sua recolocação no mercado de trabalho. E já que você falou de emprego, vamos então às vagas do emprego na tela então para você. O homem do emprego daqui, Bruno Orlandi, por gentileza, o que nós temos hoje? Olha só, nós temos vagas abertas de açougueiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza para pessoas portadoras de deficiência, carpinteiro, encarregado de manutenção, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de máquina de construção civil, operador de retroescavadeira, pedreiro e porteiro para pessoas com deficiência. Ou seja, nós temos inúmeras oportunidades, são algumas dezenas de vagas em aberto que você pode ocupar uma delas. Ou seja, é só procurar o Centro Público de Emprego diretamente, ali na Amador Bueno, ao lado do Poupa Tempo, horário comercial, procura um dos nossos profissionais que lá estão e se coloca à disposição, preencha o cadastro, verifique os requisitos e saia de lá diretamente com encaminhamento. Com esse encaminhamento você chega na empresa, ela vai marcar a entrevista e tudo funcionando, em breve a contratação poderá ocorrer. Maravilha! Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego aqui da cidade de Santos. Muito obrigado aí pela sua participação, tá certo? A participação do secretário Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego aqui da cidade de Santos, com vagas de emprego aqui para a cidade, hein, pessoal? Estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 12h53. E atenção, motoristas, tem interdição em uma das ruas aqui do Gonzaga. O Valentim Cardoso está no local e traz mais informações pra gente. Valentim, cadê você? Boa tarde. O bairro do Gonzaga sofre pavimentação asfáltica em alguma de suas ruas, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o JL. Neste momento, eu e o repórter cinematográfico Ale Rodrigues estamos na Praça Fernandes Pacheco, bem na esquina com a rua Manuel Vitorino. É possível ver, o Ale já está mostrando aqui para vocês, que as obras de asfaltamento já se iniciaram aqui nesse trecho, Tiago. Essas obras se iniciaram hoje, 8 horas da manhã, e deve ocorrer até às 17 horas da data de amanhã, sexta-feira, dia 18 de agosto, sempre nesse horário administrativo, entre as 8 e as 15 horas. Além desse trecho que nós estamos aqui, que nós já falamos, da Praça Fernandes Pacheco com a Manuel Vitorino, as outras ruas que devem receber asfaltamento são a Sergipe, a Marechal Deodoro e a Luiz de Faria. Aliás, a Luiz de Faria se inicia na data de hoje a primeira rua a receber essa pavimentação. Bem nesse trecho aqui mesmo, da Manuel Vitorino até Ana Costa, a Luiz de Farias vai receber na data de hoje. Só não se sabe ainda, Tiago, se a rua será totalmente interditada para essa pavimentação. No entanto, primeiramente, o asfaltamento vai tentar ser realizado sem que a rua seja interditada. No entanto, há essa possibilidade da Companhia de Engenharia de Tráfego interditar as ruas até a data de amanhã, não só a Luiz de Faria, que se inicia hoje, como as demais ruas, para que a obra seja executada. Mas, a priori, o trânsito aqui na região, aliás, ocorre de maneira normal.
Valeu, Valentim Cardoso. Maravilha. Muito obrigado, viu? Valentim Cardoso conversando conosco diretamente do bairro do Gonzaga. E já que a gente estava falando de trânsito, hoje cedo o motorista enfrentou lentidão na Via Anchieta em ambos os sentidos. Olha essas imagens captadas aí pelo nosso editor Charles Guedes, que estava em companhia do nosso diretor de TV, Davidson Carlos, rodovia Anchieta, altura do bairro do Jardim Casqueiro, em Cubatão, praticamente todos os dias, no horário da manhã, horário de pico, na pista sentido Santos. E hoje, segundo os meninos, o Davidson Carlos e o Charles Guedes, também havia trânsito também para quem ia sentido São Paulo, sentido Cubatão. Tá então trânsito bem grande na chegada a Santos, inclusive a imagem aí na chegada ao bairro do Jardim São Manuel, todo dia o motorista enfrentando essa dor de cabeça. Estamos falando de trânsito, então vamos conferir agora a situação de momento. Vamos para a tela então do Waze. Muito bem, região central de Santos, vocês podem observar que temos um pouquinho de... Opa, que negócio andou rápido aqui, mas vamos lá. Trânsito aqui na região central de Santos. Olha como está a Avenida Portuária, pessoal. Vários trechos em vermelho. A Avenida Engenheiro Augusto Barata, lá na altura da Lemoa, completamente travada. Parece que tem obras lá no local. Então o motorista, o caminhoneiro, na verdade, né? Boa parte dos caminhoneiros que estão na Avenida Engenheiro Augusto Barata, no sentido para quem vai para a Via Anchieta, encontra um pouquinho de congestionamento. E o caminhoneiro, o motorista que está na Via Anchieta para acessar o viaduto da Lemoa também sofre bastante e olha o tamanho do congestionamento, pessoal. Segue desde a interligação à rodovia dos Imigrantes, ali na altura do Jardim Casqueiro, próximo à Vila São José, e ela segue, passa pelo Rio Casqueiro, aqui pela região do Casqueiro, atravessa, chega a Santos, região do Piratininga, região do São Manuel e chega até o viaduto da Lemoa. Então, motorista, o caminhoneiro que deseja acessar a região portuária aqui na entrada de Santos, enfrenta muita dor de cabeça neste começo de tarde de quinta-feira aqui na cidade de Santos. Então, motorista, tenha um pouquinho de paciência ou, se puder, aguardar um pouquinho para ver se o trânsito dá uma aliviada. Temos obras, segundo o Waze, tá certo? Vamos trocar de tela, vamos saber como está o sistema Anchieta Imigrantes, conversando um pouquinho de Anchieta. Então, tela para você do sistema Anchieta Imigrantes. Operação em vigor nesta quinta-feira é a 5x5, ontem estava 5x3, hoje 5x5. Isso significa que pistas norte e sul das rodovias Anchieta Imigrantes estão liberadas para o tráfego de veículos. Eu dei uma olhadinha agora há pouco nas redes sociais da Ecovias. Havia um pouquinho de tráfego de lento, como a gente pode ver, no quilômetro 61 ao 64 quilômetros e meio, são 3,5 km de congestionamento na entrada de Santos devido a essas obras lá no porto. Então o motorista tem que ter um pouquinho de paciência no trecho da Via Anchieta aqui no litoral. As demais rodovias, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, seguem com fluxo normal. Vamos saber das balsas? Vamos trocar de balsas, então... Travessia entre Santos e Guarujá nesta quinta-feira, são 15 minutinhos de espera, tem bastante fila, a imagem mostra então pra gente, tem bastante fila em ambos os municípios. Temos 7 balsas operando essa travessia e o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo informa que são 15 minutos de espera para o motorista, um tempo razoável. Travessia entre Guarujá e Bertioga na tela para você, são 20 minutinhos de espera, temos 2 embarcações operando essa travessia, indo mais para o norte do nosso litoral. Travessia entre Ilhabela e São Sebastião, bem tranquilo mesmo, sim. Temos meia hora de espera em Ilhabela, meia hora de espera em São Sebastião. Essa travessia é um pouquinho mais longa, as balsas levam um pouquinho mais de tempo para chegar à área de desembarque. Então, tempo de espera razoável, meia hora, 4 balsas operando a travessia entre Ilhabela e São Sebastião. E as informações das travessias de balsas aqui no litoral estão no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Você pode acessar www.dh.sp.gov.br e as informações do Sistema Anchieta Imigrantes estão nas redes sociais da Ecovias. 13 horas em ponto. Opa, bora conferir o que rola na página do Viver em Santos e região? Então, vamos nessa. Na madrugada de hoje, uma viatura da Polícia Militar se chocou contra um veículo no cruzamento das ruas Pirajá da Silva e Ernesto de Melo Júnior, no bairro da Aparecida, aqui na cidade de Santos. Está então o vídeo para você na tela.
parte de um muro externo desse apartamento do BNH, desse prédio no BNH, foi destruído com a colisão. Até o momento não há informações sobre vítimas neste acidente. Olha só que destruição que esse acidente provocou no bairro do BNH, aqui em Santos. E as intervenções na Ponte Pêncio, na cidade de São Vicente, estão chegando na reta final. O fluxo de veículos será interditado a partir de hoje nos 2 sentidos, aliás, já está interditado, com o intuito das obras serem finalizadas o quanto antes. A estimativa é que o tráfego seja liberado às 6 da manhã desta sexta-feira, também conhecida como amanhã. 13 horas e 1 minutinho. E nesta quarta-feira, a Justiça Federal determinou a prisão preventiva dos 2 homens que atiraram contra o delegado da Polícia Federal, o Thiago Selling. Tá, então, na tela para você o destaque do Viver em Santos. O crime ocorreu na terça-feira, no bairro Cachoeira, em Guarujá. Na última atualização do Viver em Santos, o policial seguia em estado grave, inclusive ontem ele foi para um hospital em São Paulo. A decisão foi tomada por haver indícios de que ambos os criminosos são membros de uma facção. Um deles ainda está hospitalizado porque tomou um tiro na perna. Quer mais flagrantes das nossas cidades, da Baixada Santista, de todo o litoral? Então acesse o Viver em Santos e Região no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e Região. E eles também estão no Instagram, @Viver em Santos e Região. 1 hora e 2 minutinhos. Vamos para o intervalo. Veja a seguir uma entrevista com o psicanalista Orivaldo Epaminondas. A conversa será sobre saúde emocional. Não saia daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral ao vivo para você, 1 hora e 5 minutinhos. Virou o relógio, 1h06. Agora vamos começar a nossa entrevista do dia e hoje vamos falar sobre saúde emocional. E para isso eu recebo aqui no estúdio do JL o psicanalista Orivaldo Epaminondas. Muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui no estúdio do Jornal Litoral. Seja muito bem-vindo. Doutor, vamos falar sobre ansiedade, tá? Crise de ansiedade é uma doença emocional? Pode ser considerada uma doença dependendo do estágio que ela se encontra, né? Mas normalmente a ansiedade é um sintoma de que algo não está bem na questão emocional da pessoa. Mas se não for tratada, ela pode se transformar num transtorno de ansiedade generalizada. Quais são os sintomas da ansiedade? Bom, a pessoa pode sentir, na verdade, é uma sensação de morte. Sensação de morte? Sensação de morte. É aquela aflição, o coração acelera, dá sudorize, e ela tem uma sensação de aflição mesmo, de que alguma coisa está perigosa para ela, né? E essa é a realidade. Como a psicanálise pode... Olha que dificuldade para falar isso aí. Psicanálise. Ai, falei certo, agora falei certo. Quase não acertei. Pode ajudar as pessoas em crise de ansiedade? Bom, a psicanálise, através das suas ferramentas, né, dos seus mecanismos, ela pode trazer a pessoa a entender o que está causando, qual é o gatilho e identificar o que está causando essas crises de ansiedade. Existe um gatilho comum para as pessoas ou não? Sim, existem vários gatilhos, sabe? Mas todo gatilho, ele tem uma fixação. Fixação? A fixação é algo que desencadeou pela primeira vez, vamos dizer assim. Tá? Aí, com o passar do tempo, porque a nossa mente trabalha com neuroassociações. Certo. Então, por exemplo, ela vai ligando uma coisa com outra, só que a pessoa não sabe o que realmente está fazendo isso disparar. Por exemplo, a pessoa trabalha no emprego, eu já ouvi histórias de pessoas que têm crise de pânico no emprego. Por falhar na hora de alguma coisa, é cobrado pelo superior e a pessoa acaba tendo essa ansiedade. Certo. Isso também está acontecendo com frequência? Thiago, só é importante a gente esclarecer que existe uma diferença entre crise de ansiedade e ataque de pânico. Existe uma diferença? Existe.
embora os sintomas sejam o mesmo, mas durante um ataque de pânico, a pessoa praticamente perde a noção de onde ela está. Na crise da ansiedade, a pessoa ainda sabe, ela sente a volta dela, ela ouve as pessoas, ela interage ainda. Mas num ataque de pânico, é como se a mente não estivesse entendendo o que está acontecendo, manda um comando lá, para tudo. Eu não Então, a sabia pessoa, dessa diferença. é um perigo, a pessoa pode estar dirigindo e ter um ataque de pânico. E ela perde completamente o controle sobre a Perde, situação. por 7, 8 segundos ela perde a noção. Não desmaia, ela tá atenta, mas ela perde a noção de tempo, espaço, de onde ela está. Então, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela consegue manter um pouco de controle e através da análise, da ajuda de um profissional como o senhor, a pessoa, quando começar a sentir os sintomas, ela consegue ambientar aquela situação e consegue controlar essa crise, vamos dizer assim? Na maioria das vezes ela precisa de ajuda de alguém, tá? Porque ela tá perdida ali também, né, com esse sintoma, ela acha que vai morrer mesmo. E ela, no entanto, que ela vai para o PS, vamos dizer, quando é socorrida e vai até o PS, o coração vai fazer o eletrocardiograma, o coração está normal. Mas ela sente o coração toda aquela situação, parado. não, eu estou tendo isso e chega lá e não é nada disso. E altera, às vezes, altera a pressão mesmo, né? A pessoa fica com a pressão alterada, tudo, mas é por causa da questão emocional. Agora, políticas públicas para combater esse tipo de problema. Como é que o senhor vê essa situação? Existe, o país ainda sofre com isso? Como é que está essa situação? Política pública da questão da saúde mental, ela não é local, ela não é nosso somente, né? Para você ter uma ideia, pesquisa mostra que no mundo existe apenas 13 profissionais da área da saúde mental para atender 100 mil habitantes. 13? 13. Então imagine uma cidade como Santos, tá? Com quase 1 milhão de habitantes, se somar toda a região metropolitana. Toda a região metropolitana, mais de 1 milhão de habitantes, esse percentual. Pouco, né? É muito pouco. Qual a diferença entre um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra? Tá. O psiquiatra é o médico que estudou, fez a faculdade de medicina, passou por todos os processos e depois ele se especializou na psiquiatria. O médico psiquiatra, hoje, a função principal dele é tratar as questões químicas da pessoa, medicando, entrando com a parte medicamentosa para ajudar a pessoa nas suas questões emocionais. Tá? O psicólogo é aquele que fez a faculdade de psicologia, se especializou em uma determinada área do comportamento humano, da psicologia, por exemplo, psicologia de trânsito, até mesmo na questão da psicanálise, se especializou nessa área, porque são vários segmentos dentro da psicologia, né? E o psicanalista, ele pode ser qualquer profissional com curso superior, mas que tenha, que goste dessa área, que ame esse. Então ele pode fazer uma pós-graduação, junto um curso de formação em psicanálise, que também leva um tempo, é um processo, ele vai passar por estágio, ele vai passar por terapia pessoal, para ele poder ser tratado, para poder ir com seus pacientes. Então, ele leva um tempo também. No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 pós-graduação em psicanálise. Uma psicanálise clínica e didata, e outra psicanálise e educação. Então, eu mesmo investi mais de 5 anos na área da psicanálise para chegar onde eu estou hoje. Doutor, às vezes eu tenho a impressão de que no passado, não tão distante, vamos dizer, 15, 20 anos atrás, as pessoas não tinham tantos problemas em relação a esse tema. E hoje em dia parece que virou uma síndrome enorme, parece que muita gente tem isso. É minha impressão ou houve um aumento em relação a esse tipo de problema? Mudou a forma de... Na verdade, as doenças emocionais e mentais sempre existiam. Sim, exatamente. É lógico que, levando em conta que a população aumentou, e a demanda também aumentaram. Então, hoje, através da necessidade, o que a mídia oferece, que o mundo oferece, dispara na pessoa a ansiedade. Certo. Nós tivemos aí a pandemia, tá? Então imagine uma pessoa que estava acostumada no seu dia a dia, no seu ritmo, precisou ficar confinado.
Então imagine quais as doenças modernas, né, que estão acontecendo hoje. Surgiram mais? Não, desencadearam. Desencadearam, exatamente. Quem deve procurar um psicanalista? Está em casa, teve algum sintoma diferente, tem alguma característica que fala, não, eu acho que você tem que procurar uma ajuda ou é uma coisa muito pessoal, vamos dizer assim? Você que está assistindo o nosso programa hoje, né, que passa por um momento de não estar entendendo muito bem o que está acontecendo dentro do seu psique. Crise de ansiedade, manias, às vezes alguém está reclamando de você, que você não está se relacionando bem. Então essas pessoas precisam de uma ajuda profissional. Então procure sempre um psicanalista, porque ali nós temos ferramenta para ajudar você a se autoconhecer. Tá? A psicanálise nada mais do que isso, né? É trazer o autoconhecimento para a pessoa. Não que o psicanalista saiba tudo, mas conhecimento está dentro da pessoa mesmo. E quanto mais você se conhece, mais você assume o controle da sua vida. Esse é o fundamento da psicanálise, trazer autoconhecimento para as pessoas. Perfeito, doutor Orivaldo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Nosso tempo é um pouco curto, o Jornal ao Vivo é sempre assim. Agradeço demais a sua participação. Obrigado. Obrigado, senhor. A participação do doutor Orivaldo Epaminondas estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h15 minutinhos e o nosso tema continua sendo a saúde. A nossa equipe conheceu o tratamento à base de cannabis. O uso medicinal da cannabis tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, principalmente em função dos bons resultados apresentados em pesquisas da eficácia no tratamento de diversas doenças. Dados da Associação Brasileira de Indústria de Canabinoides mostram que a comercialização de produtos à base desta planta em farmácias aumentou em mais de 300% em 2022, em comparação ao ano anterior. Além disso, também houve um aumento de 99% no número de autorizações para importação de itens medicinais de cannabis. A médica veterinária Caroline Capagnoni, moradora de Bertioga, cidade do litoral paulista, trabalha com canabidiol e, segundo ela, a eficácia do produto em melhorar o quadro clínico do paciente é extremamente relevante. As aplicações são mais diversas possíveis, né? Então, desde amenizar uma dor, uma inflamação, ajudar, por exemplo, numa náusea, um vômito, por exemplo, de quimioterapia, né? Regular a imunidade, ele controla a pressão do organismo, ele promove diversos benefícios terapêuticos para o paciente, mas tudo isso acontece porque dentro do organismo do paciente existe uma substância canabinoide endógena. O animal, a gente, produz uma substância canabinoide dentro do nosso corpo que promove diversos efeitos terapêuticos no nosso dia a dia. O THC é o principal ativo da planta da maconha e é responsável por seus efeitos alucinógenos. Porém, no uso medicinal, ele não é usado com esse objetivo. Ele pode oferecer relaxamento, aumento de apetite, alívio de dores, entre outros benefícios. O paciente ele não vai ter nenhum efeito alucinógeno, né? Ele vai ter um efeito psicoativo e por isso que é tão importante a gente encontrar a dose certa para cada paciente. Porque utilizando a dose certa, o THC não vai apresentar nenhum risco para aquele paciente. Como qualquer substância, se a gente abusar daquela dose, aí a gente vai ter efeitos que não são benéficos e a gente vai fugir da nossa terapêutica. No Brasil, a Anvisa autorizou o uso terapêutico de cannabis medicinal em maio de 2015. Essa decisão permitiu ao paciente importar o produto mediante autorização expressa do órgão e receita médica. 1h17. Vamos conferir as manchetes do Portal Costa Norte? Então me acompanha aqui no telão, acompanhar o que é destaque no Portal Costa Norte nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Ministério de Portos e Aeroportos anuncia 18 milhões de reais para o aeroporto do Guarujá. O aditivo altera o valor anterior do repasse, que era de 10 milhões de reais, e o custo total da primeira fase do aeroporto está garantido, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá. Então a iniciativa é considerada uma das principais bandeiras do Ministério de Portos e Aeroportos, que é comandado por Márcio França, que é ex-prefeito da cidade de São Vicente e ex-governador do estado de São Paulo. Aí uma foto com o presidente Lula.
Os detalhes dessa notícia estão no portal Costa Norte. Vamos saber o próximo destaque de hoje? Caraguatatuba, Hospital Regional do Litoral Norte, abre processo seletivo. Então, vaga de emprego, pessoal. O processo é para a formação de cadastro de reserva em 12 cargos, com salários de até R$ 10.949,55. Não será cobrada taxa de inscrição. Então, o processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevistas coletivas, pessoal. Então, divulgação aí da Prefeitura de Caraguatatuba. Tem processo seletivo, são 12 cargos. Os detalhes estão no portal Costa Norte. Próximo destaque de hoje, Guarda Civil Municipal de Praia Grande recupera carro e carga roubados dos Correios, pessoal. Esse caso ocorreu na manhã de segunda-feira, no dia 14, no bairro Mirim, e os responsáveis por esse roubo conseguiram fugir, mas a Guarda Civil acabou encontrando o veículo, inclusive com a carga. Então, as câmeras de monitoramento da cidade de Praia Grande auxiliaram na localização do veículo e de parte da carga que estava dentro desse veículo, que foi encontrada, então, aí pelos guardas civis da cidade de Praia Grande. Os detalhes estão no portal Costa Norte. Você pode ficar muito bem informado a respeito das cidades do litoral. Acesse costanorte.com.br e fique muito bem informado. 1h20. E você sabia que Santos oferece uma república para o pessoal da terceira idade? Veja na matéria. Dona Irene tem 83 anos. Essa gaúcha de olhos azuis chegou a Santos devido à profissão. Foi caminhoneira e, além disso, auxiliar de enfermagem. Chegou a trabalhar em um hospital da cidade. Hoje vive com outros 2 idosos nesta república para a terceira idade, uma das 3 disponibilizadas existentes no município. É aqui que a senhora quer ficar, não é? Aqui eu vou ficar até morrer, entendeu? E já estou com uma idade avantajada, né? Quer dizer que posso acabar ficando sempre aqui, morando aqui. Não tenho necessidade de mudar. Vaidosa e organizada, ela se sente bem acomodada em seu quarto, onde guarda lembranças da juventude, entre elas o amor pelo esporte, já que também foi jogadora de vôlei, além de ser uma torcedora apaixonada pelo Santos Futebol Clube. Chegou a ver o Pelé jogar? Cheguei, Pelé, conheci o Pelé, conheci a esposa dele, a primeira, entendeu? Então, muito legal. Ele era um bom jogador, pena que ele faleceu, né? Mas o seu amor pelo Santos não morreu, continua vivo. Continua vivo. Santos possui 3 repúblicas como esta para abrigar os idosos. Os requisitos para se poder morar aqui são que a pessoa tenha mais de 60 anos e não possua renda superior a 2 salários mínimos, como é o caso da Dona Irene. A avaliação para o acesso às repúblicas vem por meio da rede socioassistencial. Por se tratar de serviço direto do município, os custos são de aluguel de imóvel e manutenção. E Santos é uma das cidades pioneiras na implantação desse serviço, dessa metodologia que visa garantir e fortalecer, por meio dos serviços da assistência social, que essa autonomia desse idoso, ela continue ainda por muitos anos, porque é isso que nós queremos enquanto República de Idosos, fazer com que ele se sinta em casa, onde ele tenha ali a liberdade de acordar, tomar o seu café, fazer a sua comida, preparar o seu almoço. Tá certo, 1h22. Veja a seguir os gols da classificação do São Paulo para a finalíssima da Copa do Brasil. A gente volta já já. Uma hora 26 minutos, está na hora do nosso quadro de tecnologia e inovação.
Muito bem, para falar sobre o quadro, dentro do quadro está Manuel Toledo. Tudo bem, Manuel? Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Hoje nós vamos falar a respeito de gestão e acompanhamento de cronogramas de obras. Que coisa interessante. Ô, Manuel, qual é a sua formação? Engenharia civil? Como é que funcionou isso aí? Como é que você entrou nessa área de tecnologia? Engenheiro civil, tecnologia? Me explica isso aí, amigo. Diferente, né? Bom, obrigado, Thiago, aí, pela oportunidade. Eu me formei em 2015, né? Estudei aqui em Santos. E aí eu trabalhei durante alguns anos numa grande construtora do mercado, fui para São Paulo, acabei indo morar fora. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a adentrar o mercado de startups e tecnologia. Estados Unidos? Não, eu fui morar na Irlanda, em Dublin. Na Irlanda? Isso. Dublin, olha só, bacana. Agora, você pode compartilhar com a gente os principais desafios que você enfrentou para desenvolver a Obra Lean, é isso? Obra Lean. Obra Lean, estou pensando mesmo. Obra Lean, que é uma construtec inovadora, é isso? Exato. A gente, por ter vivido muito tempo em obra, né, e ter passado por diversas áreas, como produção, planejamento, orçamento, e trabalhado com BIM e a metodologia do Lean, eu acabei desenvolvendo uma plataforma de gerenciamento e acompanhamento de obras, né? Certo. Onde a gente consegue dar um panorama de construção real para o construtor e ele acompanhar as tarefas diárias, a questão física e financeira do projeto, ele consegue ter uma organização de equipe melhor e facilitar a comunicação aí que ele tem dentro de uma obra dele. Então a gente exponencializa os processos dentro de uma obra aí pelo Brasil afora. Não, realmente, obras são sempre muito complexas. Às vezes, uma reforma simples em cada Exato. causa uma dor de cabeça. Imagina a construção de um prédio, de um Exato. viaduto. E aí, o seu desenvolvimento em relação ao Obra Lean. Né, ajuda bastante aí o engenheiro, mesmo o chefe de obras, vamos dizer assim. Exato. O nosso diferencial de plataforma é que quem opera a plataforma são os encarregados, o mestre de obra. Mestre de obras, eu Exato. falei o nome errado da pessoa. Mestre de obras, realmente. Exato. E é fácil? Como é que funciona essa plataforma? Hoje a gente tem uma plataforma web onde é feito o acompanhamento do cronograma automaticamente online, né? Então a equipe tem acesso às informações diretamente no campo e imputa esses inserts aí durante o período de obra. Então a gente facilita essa comunicação entre as pessoas, sendo desde visualizar um atraso, que pode ser um impacto futuro, até um adianto de alguma tarefa, uma organização de tarefas. Então a gente faz toda essa operação ser muito mais prática e simples dentro de um canteiro de obra e como consequência a gente exponencializa o ganho, né, de uma construtora. Sim. Tem custo isso, Manuel? Sim, a gente cobra por obra, então a gente tem pacotes, né, por projetos. Certo. E hoje a gente atende obras a partir de 10 milhões de reais, temos obras até mais de 100 milhões de reais dentro da plataforma. Agora, como é que você enxerga o futuro da indústria da construção civil, né? Evolução tecnológica, você inclusive está com uma obra além. Então, como é que existe essa adaptação? O que você pensa que pode acontecer daqui a alguns anos aí nessa área? Pelo mercado de construção civil ser um mercado muito antigo, eu acho que a gente ainda tem algumas barreiras a serem quebradas, né? Mas a gente sente que o construtor e as pessoas, o mercado mudou. Então, num mundo de tecnologia onde as pessoas se comunicam via WhatsApp diariamente, nada mais justo do que a gente levar também a tecnologia para dentro dos canteiros. Então, eu acho que todas as construtoras que estão apostando nisso estão visualizando lá na frente exponencializar o número de obras, melhorar a gestão, ter um acompanhamento mesmo real e, consequentemente, ganhar mais dinheiro aí, faturar mais aí. Perfeito. Manuel Toledo, CEO e fundador da Obra Lean. Exato. Muito obrigado pela sua participação Thiago. no Jornal Litoral. Um abraço, obrigado. Que bela iniciativa, muito bacana essa área aí da construção civil, dando um up, né, para essa área. Muito bom, parabéns, viu? Pô, obrigado. A participação do Manuel Toledo estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Pois é, o nosso quadro aí de tecnologia e inovação. Hoje falamos sobre construção civil e tecnologia. Que interessante, né? 1h30. Agora sim, torcedor do Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Aproveite para tirar sarro dos corintianos mais uma vez. Diante de um Morumbi lotado, empurrado pela torcida e precisando vencer, o São Paulo tratou de ir cedo para cima do Corinthians. Aos 13 minutos, Wellington Rato acertou esse balaço de fora da área. 1-0 São Paulo. 19 minutos depois, Lucas Moura, de cabeça, ampliou e fechou a vitória. 2-0 São Paulo. Depois de 23 anos, o tricolor está na finalíssima da Copa do Brasil e encara o Flamengo, que venceu o Grêmio com este gol de Arrascaeta, cobrando pênalti. As finais estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro.
E o que dizer dessa grande final? Edu Jardim e Felipe Noronha estão na área. Sim, Thiago, a final da Copa do Brasil está formada. São Paulo e Flamengo se enfrentam na decisão do torneio em mata-mata, né? O principal torneio mata-mata brasileiro. São Paulo que ganhou do Corinthians no Morumbi, né, Eduardo Jardim? 2-0, dominante no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians pressionou, afinal de contas precisava diminuir para tentar levar aos pênaltis, mas não conseguiu. O São Paulo que vai em busca do primeiro título, né? É bom lembrar, um dos poucos grandes clubes do Brasil que não tem ainda a Copa do Brasil. Mas, enfim, muito dominante na primeira etapa. O Lucas jogando com muita tranquilidade, né? A diferença assim, técnica dele para os outros atletas é bem grande. Tirando o Renato Augusto, mas aí tem aquela questão do físico, né? O Renato, infelizmente, já não está mais no seu ideal. E o São Paulo amassou, pressionou, encurralou o Corinthians e poderia ter sido até mais do que foi 2-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, acho que o Luxemburgo corrigiu algumas mudanças, alguns erros que ele tinha cometido, né? Com mudanças, e o Corinthians melhorou um pouquinho. Mas acho que no geral, assim, o São Paulo mereceu a classificação, falando no conjunto dos 180 minutos, né? Em Itaquera o Corinthians foi superior, mas o São Paulo teve alguns momentos ali de conseguir, por exemplo, na hora do seu gol, alguma superioridade. Mas acho que o time do Dorival mereceu, Dorival Júnior, mais uma final de Copa do Brasil. Mais uma final de Copa do Brasil e agora para encarar o seu ex-clube, o Flamengo, né? No qual treinou ano passado. O Flamengo que passou pelo Grêmio, mais uma vitória, dessa vez 1-0, gol de pênalti do Arrasca, né? Nosso querido Arrascaeta. Mas eu vou me arriscar aqui a opinar, Edu. Não sei se você vai concordar comigo. Ontem o Grêmio teve chances, porém as desperdiçou. Poderia ter dado zebra no Maracanã. Não deu, o Flamengo passou. Eu concordo, o Grêmio foi muito bem, dentro da sua limitação também, porque você compara os elencos, qualquer elenco comparado com o do Flamengo vai perder tecnicamente. Mas o Grêmio tem um time muito bom. O Soares perdeu um gol que ele não costuma perder, por exemplo. O Ferreirinha jogou muito bem, depois de um bom tempo que ele estava fora. Tem voltado a atuar, né? Mas teve uma atuação realmente boa ontem. Bitelo também, muito bom jogador. O time do Grêmio tem muitos jogadores técnicos, mas acho que faltou mesmo na hora de concluir, na hora de definir ali, né? O Matheus Cunha pegou algumas bolas interessantes. Boas defesas, né? O Ferreirinha mandou bola na trave. Sim. Enfim, e depois o pênalti... pênalti. Então, eu ia falar, toda aquela confusão, né, da regra do braço aberto, eu acho que estava muito perto. O braço realmente estava aberto, mas estava muito perto para marcar. Próximo. Eu não marcaria, mas é aquilo, né? Eu entendo a marcação porque a gente não sabe qual é o critério certo nesses casos aqui no Brasil. O critério da arbitragem brasileira é muito confuso, Thiago, mas sobre a Copa do Brasil é isso. E se precisar, a gente volta amanhã com mais notícias, seja do Santos, seja de qualquer outro time, para falar do nosso futebol do dia a dia. Boa, Felipão, e com certeza mesmo você estará de volta aqui. 1h34, horário de almoço. Mas eu vou falar de um alimento que é a cara do café da manhã ou do café da tarde. Pão de queijo. Hoje é dia dele. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Nacional do Pão de Queijo, alimento presente no café da manhã de quase todos os brasileiros. Ele é uma das iguarias mais famosas do nosso país. Apesar de extremamente popular por todo o Brasil, a sua origem remonta a meados do século XVIII, em Minas Gerais. A culinária mineira passou por uma evolução graças ao pão de queijo. Hoje em dia, se você vai até Minas, é comum perceber toda a paixão que os moradores têm por esta iguaria. Mas este alimento quebrou as barreiras geográficas e se tornou um patrimônio histórico de todo o país. A sua forma de preparo é bem diversificada. Algumas receitas pedem leite, já outras utilizam água. Há ainda aquelas com apenas 2 ingredientes misturados. Aqui em Bertioga, cidade do litoral de São Paulo, o sucesso do pão de queijo não é diferente. É um dos lanches mais queridos. Visitamos o comércio de Juliana para conhecer um pouco mais da produção desta iguaria. Olha, aqui, diariamente, pão de queijo assado tradicional sai mais ou menos, em média 200 pães de queijo por dia, do tradicional. Fora os outros, que a gente tem recheadinhos, tem a chipa, tem o palito parmesão. Então, assim, o dia inteiro assando pão de queijo. Afinal de contas, este produto é um dos alimentos mais vendidos do Brasil. Além de ser um grande potencializador econômico, o pão de queijo traz benefícios à saúde e é rico em carboidratos e uma fonte de vitamina C, como explica a nutricionista Ana Paula Lucas. Os valores nutricionais do pão de queijo podem variar de acordo com os ingredientes e tamanho da porção. O queijo contido no pão de queijo é grande fonte de cálcio e proteínas, nutrientes necessários e essenciais para a nossa saúde óssea e das células. O pão de queijo
é um alimento muito importante, e interessante também, só que devemos tomar muito cuidado com a porção. Pelo alto teor de gordura, de queijo contido no pão de queijo, pode atrapalhar aí em uma dieta para a perda de peso. Por isso é importante adequar o pão de queijo com outros alimentos bastante nutritivos para ter aí um equilíbrio na sua dieta. Eu não pude resistir, ó. Sensacional. Eu sei que falar de boca cheia é falta de educação, mas... Hashtag Quintou com Marcelo Pavão, que é a dica de série e cinema. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Chega hoje à telona o filme Besouro Azul, mais recente produção da DC Comics para o cinema. Este filme traz pela primeira vez um super-herói latino. E não é coisa nova, ele foi criado em 1939 para os quadrinhos, adquirido pela DC em 83, que fez uma reformulação, e é esse super-herói que chega às telonas. A grande heroína do filme é a nossa Bruna Marquezine. Sim, ela está brilhando como protagonista deste filme, que conta a história. O nosso herói, né, o Besouro, é um rapaz que volta depois de ser formado na faculdade, para sua casa, para sua terra, e aí ele está tentando se achar, ele não consegue ter ainda muita noção do que ele quer para o futuro, quando a sua namorada, que é interpretada pela Bruna Marquezine, traz um artefato que teria origem alienígena, que é um besouro, e este besouro seria o passe para ele virar o Besouro Azul, dando poderes de visão raio-x, de voo, raios, força, uma série de poderes. Não é pouca coisa não, é um herói muito poderoso. E aí ele é escolhido por esse alienígena, né, e vira esse protagonista, esse novo herói latino. A vilã do filme é a oscarizada Susan Sarandon. E o filme tem que vencer essa barreira do preconceito, porque ele está muito bem produzido, Bruna Marquezine está brilhando, muito legal, então a gente precisa prestigiar a nossa querida Bruna. E uma pequena curiosidade, esse filme teve um orçamento de quase 130 milhões de dólares e, por incrível que pareça, não é a primeira vez que uma atriz brasileira participa de filmes da DC. A primeira foi a Alice Braga no Esquadrão Suicida. A Bruna Marquezine é a primeira protagonista. Então, vença o preconceito, vá ao cinema e assista a nova produção da DC. Nana? I advise we back away. I was down, but they see I'm up now. Besouro Azul, nos cinemas com Bruna Marquezine. E aqui, ó, meu pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo no cinema, tem gente que prefere pipoca. Eu prefiro pão de queijo, tá, pessoal? Dessa forma a gente encerra o telejornal de hoje. Agradeço a companhia. Vem aí Opinião Litoral. Boa tarde, até amanhã.